Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o Resenha Express. Resenha Express chegando e eu peço aos amigos e às amigas a moral de não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Quero pedir também encarecidamente para não se esquecerem de dar um hype nesse vídeo. O hype faz muita diferença para que esse conteúdo continue indo a mais pessoas, chegando cada vez mais longe, beleza? Galera, a gente vai começar falando aqui sobre jogadores da base do Fluminense, né? E eu recebi uma informação ontem que alguns jogadores, né, como, por exemplo, o Matheus Reis, o Luan Brito, o João Neto, esses jogadores, né, que estão ali fazendo parte do Fluminense, que fazem parte do grupo do Fluminense, mas que não têm oportunidade, que não estão jogando no profissional, o Fluminense tem sido procurado por clubes do Campeonato Carioca, clubes pequenos do futebol do Rio de Janeiro, com o intuito de pegar esses jogadores para empréstimo para, né, a próxima edição do Campeonato Carioca. Então é muito possível que vocês vejam, por exemplo, o João Neto jogando em algum clube da Série A do Campeonato Carioca, né? O Boa Vista, eu fiquei sabendo que está assediando aí alguns jogadores para o Fluminense emprestar, o Bangu também. Alguns outros clubes estão tentando aí a contratação de garotos, né? O Volta Redonda parece que também manifestou interesse em alguns garotos. Então esses garotos que não estão tendo oportunidade, provavelmente vocês vão vê-los jogando por times do Campeonato Carioca, times pequenos do Campeonato Carioca no ano que vem, tá? O Fluminense prepara realmente esses jogadores para o mercado. O Fluminense quer vender esses jogadores, quer negociar esses jogadores até com clubes de maior expressão do que os clubes do Rio, mas é importante que eles joguem. Então vocês vão ver isso com frequência durante o início do Campeonato Carioca. Beleza, galera? Dando sequência aqui, a gente vai falar de um assunto que é polêmico, muito polêmico, mas como vocês podem ver na tela aí, ó, o GE trouxe uma matéria muito interessante aí sobre o Fábio. Fábio entra em qual posição entre os goleiros maiores da história do Fluminense? Tá aí a matéria. Como é que você avalia isso daí, galera? E aí ele tá falando assim, para ver o ranking e votar. Essa votação já até acabou, tá? Se você olhar ali embaixo, vem o texto aí falando sobre isso, né? Que o Fábio, a posição do Fábio, né? O Fábio, segundo o próprio GE trouxe, o Fábio é unanimidade e merecidamente está no panteão de arqueiros memoráveis. Está dizendo aqui a matéria do GE, né? E aí, como é que ficou a votação? Que é o que a gente quer saber. A votação ficou assim, rapaz. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. O maior goleiro da história do Fluminense, ó, o Castilho ficou na frente com 125 pontos. Também o Castilho não tem como, né? O Castilho realmente é um grande ícone da história do Fluminense, né, cara? Então o Castilho tinha que ser realmente o primeiro. Aí depois vem o Fábio, cara, à frente do Félix. E aí é mais polêmico, né? Pelas conquistas que o Félix teve, por ter sido goleiro de seleção brasileira. Mas o Fábio estaria à frente com 57 pontos. Lembrando que isso é voto da galera. Depois vem o Félix com 37. Em quarto, o Paulo Vitor com 25. E muita gente coloca, às vezes, o Paulo Vitor à frente do Fábio, cara. E eu já vejo muita gente que viu o Paulo Vitor jogar colocando o Fábio à frente do Paulo Vitor. Então, ficaria aí. Depois viria o Marcos Carneiro de Mendonça. Depois o Cavalieri e o Batatais. Eu discordo muito, tá, desse finalzinho aí. Eu acho que o Batatais, na minha opinião, no que eu entendo de história do Fluminense, ele estaria à frente, inclusive, do Paulo Vitor, tá? Na minha forma de pensar. Mas realmente aí o ranking espetacular, essa posição do Fábio. O que mais impressiona é o tão pouco tempo que o Fábio tem, né, como goleiro do Fluminense, e o que já conquistou. Só dele estar ali naquele panteão ali, se fosse os 5 primeiros, se ele fosse o quinto, já seria uma coisa espetacular. A galera votando e colocando o Fábio em segundo aí é bizarro, né, pro Fábio, né? E eu já falei, o Fábio merece uma estátua também. Como o Félix também merece uma estátua. É inacreditável o Félix não ter um busto em Laranjeiras ou um busto em algum lugar. O Fluminense poderia fazer uma sala de bustos para homenagear seus grandes ídolos, né? E, no entanto, tem ídolos, eu sei que são muitos,
mas eu acho que dava pra colocar ali, pelo menos, igual o CT. O CT, o Castilho já foi homenageado lá em Laranjeiras. Podia botar o CT de Félix, ou então manter como tava, né? Que foi um torcedor ilustre que fez o CT, enfim. Isso é outra discussão. Mas tá aí, cara, votação. O que vocês acham dessa votação? Vocês acham a votação justa? Foi a galera que votou, né? O que vocês acharam? Eu sei que isso gera polêmica, eu sei que cada um vai ter o seu goleiro preferido, enfim. Mas tá aí o panteão de goleiros do Fluminense. Galera, pra fechar o Resenha Express hoje bem curtinho, a gente vai falar sobre John Arias, cara. O John Arias não tá bem lá na Inglaterra, né? E o pior, né? Agora o John Arias tem sofrido muito hate. Ontem o José Ilan fez um vídeo sensacional, que eu recomendo vocês assistirem o vídeo do José Ilan no canal do Ilan. Que, cara, é Ilan TV, né? Desculpa, Ilan FC, perdão. Que é inacreditável. Ele levantou, né, números do Arias antes com o Fluminense e depois no Wolverhampton, inclusive notas dele, né, como jogador. E ele realmente tá muito mal no Wolverhampton. E, cara, vou botar na tela pra vocês verem, eu cortei da live do Ilan, pra vocês poderem ver aí, ó. Olha a quantidade de hate contra o Arias, cara. Inacreditável a quantidade de hate contra o Arias. A galera, porra, massacrando o John Arias, né, dizendo pra ele voltar, pra ele deixar o Wolverhampton, né, dizendo que ele não contribui com nada, né, que é um jogador inútil. Assim, ele tá sendo tratado lá pelos torcedores do Wolverhampton como o soteudo deles, né? Tá sendo tratado como uma espécie de soteudo. As palavras, os comentários são sempre comentários muito depreciativos, né? E se você olhar aí no Instagram, eu tô colocando agora um print do Instagram aí, ó, você já consegue ver torcedores do Fluminense indo lá apoiar ele. Até torcedores de rivais pedindo pra ele jogar nos rivais, torcedor do Flamengo aí pedindo pra ele jogar no Flamengo. Enfim, mas a quantidade de hate que ele tá tendo lá é inacreditável. Um goleiro do tamanho do... Um goleiro, olha, pensando no Fábio aqui. Um jogador do tamanho do Arias passando por um negócio desse, um cracaço de bola. É muito difícil você chegar lá, se adaptar a um novo time, com uma nova estrutura, com um novo treinador. E é isso. Ele escolheu viver esse sonho que tá virando um pesadelo, pelo menos dentro do campo, né? Torcer para que o Arias consiga melhorar. Eu torço muito pelo Arias. Eu não sou desses que é contra o Arias, que fica puto porque ele saiu do Fluminense. Eu não sou desses. E o Arias é um cara que foi muito profissional no Fluminense, se dedicou muito ao Fluminense, sempre se doou ao máximo. E eu gosto muito dele, sempre vou torcer por ele onde ele estiver. Só lamento realmente esse momento ruim da carreira dele. E quem sabe isso não instiga ele a voltar pro Fluminense, né? Vai ser muito bem-vindo aqui, ele jogando com o Lúcio Acosta, vai ser uma coisa de louco, né? Então que sirva pra isso, pelo menos. Mas fica aí pra vocês aí essa escolha, a vida feita de escolha, e às vezes as escolhas que a gente faz, nem sempre do ponto de vista daquilo que a gente pretende, ela é melhor. Isso aconteceu com o Arias. Pelo menos ele foi convocado agora para a seleção colombiana, não tinha sido anteriormente. Isso já é uma coisa boa, né? Porque ele estava com medo de não ser convocado. Então, pelo menos agora convocado, ele fica um pouco mais tranquilo. Beleza, galera? Se for o Resenha Express pintando alguma outra notícia do Fluminense, a gente entra aí trazendo para vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!